Juíza de direito orienta pessoas a respeito da situação de alienação parental. Nós trouxemos um advogado para falar nesse assunto e fomos ouvir uma magistrada também. Deixa eu ver. Eu estou no Fórum de Cuiabá, na primeira vara da família. Ao meu lado, a doutora Ângela Jimenez. E o objetivo da nossa vida até aqui é o seguinte, o tema alienação parental. Para deixarmos bem claros aos nossos telespectadores que já não presenciou um filho crescendo revoltado por causa da separação dos pais. O que de fato significa? Alienação parental é um fenômeno que, como você disse, muito comum na nossa sociedade. Por que a gente fala alienação? Alienação significa separação, significa deixar alheio. Parental, alheio a um parente. Então, quando nós temos algumas situações de separação, em que há conflito, que o pai e a mãe muitas vezes não conseguem entrar em um acordo, ou reconhecer um ou outro, reconhecer a necessidade daquela separação, as crianças ficam no meio desse conflito, e em alguns casos, quer seja por qualquer motivo, às vezes até mesmo por vingança, o pai ou a mãe começa a impedir que o outro genitor tenha contato com os filhos. Isso significa que os filhos vão sendo criados com um distanciamento daquele genitor que não mora com ele, e o que é pior, em casos mais graves, vai sendo fomentada uma cultura para o ódio. Então, toda aquela mágoa, e eu costumo falar às mães, porque em grande parte das vezes as crianças ainda permanecem com as mães. As mães sempre contando para os filhos quanto o pai o despreza, como ela se vitimizou nessa situação de separação, que o pai agora já tem outro relacionamento e que não gosta tanto dos filhos. Ou então, durante os exercícios de visita, o pai vem buscar a criança para um final de semana, a mãe encontra pretextos dizendo, olha, hoje tem catecismo, hoje está com febre, hoje não pode ir. Toda essa situação de afastamento vai gerando um vazio no coração dessa criança, vai gerando muitas vezes uma má impressão muito grave daquele filho para com o pai ou vice-versa. Pode acontecer, como eu tenho aqui na vara das famílias, eu tenho uma situação justamente que o pai não permite o contato do filho com a mãe. Então, a lei, ela é de 2010, é a lei 12.318, e justamente a lei, ela vem para combater essa situação que é muito antiga, e que nos permite, enquanto juízes, enquanto pessoas que estão dispostas a ajudar na solução desse conflito, impor algumas penalidades. E elas são múltiplas, as penalidades que o juiz pode impor para aquele que não deixa o outro genitor conviver com o filho. Pode inverter-se a guarda, aquele que tem a guarda unilateral pode ter que depois ter a guarda compartilhada, ou até a inversão da guarda, a criança passar a viver em companhia do outro genitor, tem a pena de advertência, até mesmo de multa, porque nós precisamos reconhecer, e é esse o grande apelo, e eu agradeço muito a imprensa que tem ajudado a gente nesse projeto, reconhecer que os nossos filhos têm não só o direito, mas têm a necessidade de conviver tanto com o pai quanto com a mãe, para que ele possa crescer seguro, crescer tranquilo, ser um homem e uma mulher de bem, produtiva, amorosa, porque as crianças, elas vão dando sintomas, vão demonstrando sintomas muito graves. Nós sabemos que em casos mais graves, a pessoa chega até a se suicidar, jovem chega a se suicidar, sem contar o atraso escolar, sem contar as dificuldades fóbicas que as crianças começam a apresentar, e todo o sofrimento, não só do pai, da mãe e da criança, mas de todos os outros familiares que continuam vivendo numa situação de conflito. A senhora disse que tem a lei que foi criada em 2010, Lei Federal 12.318. 12.318. O que essas pessoas, parentes ou amigos que presenciam essa alienação parental têm que fazer para procurar a justiça? Bem, tem que procurar ajuda. Judicialmente, essa ajuda, ela se inicia através da Defensoria Pública, do Ministério Público ou mesmo dos conselhos tutelares. Se você sabe de uma situação dessa ou vive numa situação dessa, pode procurar essas 3 áreas de atendimento, que é a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Porque para o Judiciário, há necessidade de que já exista uma ação, para que a juíza, o juiz possa atuar
e resolver essa problemática, e mais do que isso, ter um contato com esse pai e com essa mãe, porque é tarefa também do Poder Judiciário ajudá-los a ver. A gente percebe pelos depoimentos que nós recebemos que muitas vezes aquele que está alienando acaba nem percebendo que faz isso, nem consegue ter a dimensão do mal que causa ao seu próprio filho. Então nós, como estamos mais distantes da situação, como podemos olhar com um olhar mais humanístico e não tão com envolvimento emocional como as partes, nós do Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, enfim, todos os atores jurídicos podem ajudar essas famílias a uma superação. Então, se você sabe, pode procurar essas instituições, e assim que chegar aqui ao Poder Judiciário, muitas medidas serão tomadas, inclusive com o apoio psicossocial, já que essas ações exigem que nós tenhamos um trabalho em várias disciplinas, para que a gente possa resolver e evitar que a nossa população infanto-juvenil seja tão sofredora. Doutora Ângela Gimenez, obrigada pelas informações. Fica aí o recado da doutora sobre alienação parental. Ela é da primeira vara da família aqui do Fórum de Cuiabá. Com Inácio Sebastião Alves, Éder Pereira para o programa Comunidade.